Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, quem fala aqui é o professor Rodney, mais um episódio do nosso podcast Todas as Vozes em um IFRJ. Estamos aqui transmitindo diretamente dos estúdios da MediaCast by Sam. Hoje nós temos aqui um convidado super, hiper, mega especial, que é o Joelson. Joelson é de uma instituição incrível, que faz um trabalho há mais de 30 anos no Brasil, que é a Educafro. Olá, Joelson, tudo bem? Olá, professor. Boa tarde. Tudo bem? Perfeito. Joelson, explica para nossa audiência o que é a Educafro. Olha, a Educafro, ela nasce em São João de Meriti, né? O primeiro pensamento, como o próprio Frei Davi, que é o nosso diretor, que ainda está vivo, próximo dos 80 anos, ele sempre diz que lá na década de 70 começou quando ele teve o pensamento de trazer jovens afrodescendentes, porque na época ele foi para a paróquia de São João de Meriti. E ele viu lá muitos jovens sem ter o que fazer. E ele falava, e era o sonho dele de ver esses jovens afrodescendentes. Nós sabemos que a Baixada Fluminense, majoritariamente, ela é constituída de afrodescendentes. E aí, assim nasceu o Educafro, de atender afrodescendentes pobres e carentes. Então, o primeiro núcleo que nós tivemos foi em 1992, ou seja, passou-se 10 anos do movimento social. Em 92 começa como PVNC, Pré-Vestibular para Negros e Carentes, com Frei Davi. Os anos foram se passando e ele trouxe a figura do branco pobre, e aí passa a ser Educafro a partir da metade dos anos 90. Então a Educafro, ela atende a pretos e pretas, brancos carentes, para adentrarem a universidade. Nós temos a maior rede de preparatórios gratuitamente. É a maior rede de voluntários. Então, a Educafro atende da creche ao pós-doutorado, preparando meninas e meninas para o ensino de qualidade. Perfeito. E vamos voltar, já que a gente está falando apresentando para a nossa audiência, fazendo uma breve apresentação, né? Nesse início, os dados do acesso à educação pública hoje, superior pública hoje, são diferentes, são de 90. Né? O que mudou? Basicamente nada. Basicamente nada. Você, como diretor, como reitor, sabe que o que mudou, se podemos assim dizer, foi o acesso que nos era negado. O acesso. O que mudou foi isso, o acesso. Nós estamos completando este ano, 2025, 25 anos da lei de cotas na UERJ. A UERJ, a nossa querida UERJ, é a primeira universidade pública a ter a figura do acesso ao seu vestibular, ao seu ensino, através das cotas. Então, pasmem, a UERJ tem 70 anos. Ou seja, 45 anos ela viveu sem a presença negra, de forma maciça. E a partir de 2000, com o advento das políticas públicas, as brigas, porque não foi dado, foi conquistado, você passa a ter a figura do negro. Com muita luta. Havia resistência do mundo acadêmico, havia resistência política e da própria sociedade. A partir de 2013, nós temos uma outra configuração com o advento do SISU, né? Onde o Supremo, depois, também brigando questão das cotas, ele simplesmente diz, não, é legítimo cota. Então, o que nós temos hoje, em alguns dados, não conta que, majoritariamente, nós já somos a maioria, em alguns cursos, não todos os cursos, em alguns cursos. Se você antes não via a presença negra nas universidades, nos bancos escolares, hoje você vê. Isto é bom para o país, isto é bom para a comunidade negra, isso é bom para a nossa economia. Nós somos 56,6% da população brasileira. Se nós conseguirmos qualificar adequadamente este contingente, que passa de 100 milhões, nós vamos ter um país totalmente desenvolvido e grande. Infelizmente, nenhuma sociedade pós-escravidão, todas as sociedades que
tiveram a escravidão como base da sua economia, ainda não conseguiu inserir negros e negras na sua economia para se desenvolver melhor. Me tira uma dúvida, qual foi o impacto da experiência do PVNC e do CAFRO na política da UERJ? Nós fizemos greve. Eita. Nós ocupamos a reitoria. Nós, naquele período, nós estivemos nos amarrando, né? Fizemos nos acorrentando ali para chamar a atenção da sociedade e da comunidade acadêmica que isso era importante. Era importante, porque nós entendemos que só com a educação, volto a falar a você, você conhece muito bem, uma educação pública de qualidade. O que nós advogamos é isso, uma educação pública de qualidade. Imagine que nesses 45 anos, a UERJ se manteve com recursos públicos. Ela se mantém até hoje com recursos públicos. Mas o trabalhador, o filho do trabalhador, não tinha acesso. Quem acessava as universidades públicas no Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro? O filho da classe média. Ou seja, nós, oriundos do proletariado, nós trabalhamos e ainda trabalhamos para que os filhos dos abastados tivessem esse acesso. Então, este é o grande diferencial. Nós passamos a ter acesso a algo que os nossos impostos ajudam a manter. E quando a negrada começou a chegar lá na universidade, e eu já vou entrar na expectativa, na experiência da PUC do Rio de Janeiro, como é que foi esse encontro de mundos? Um susto. Um susto. Se você tem eu vou falar de algumas, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que nos surpreende. Às vezes você entra em alguma universidade, uma faculdade, e você pensa que você está na Dinamarca. Tamanha é o número, a população acadêmica ali branca. Nós não temos guerra aos brancos, né? Não fazemos isso. Mas nos surpreende, num país tropical, sobretudo no Rio de Janeiro, onde durante 388 anos nós tivemos uma escravidão ferrenha. O Brasil foi que mais escravizou, que mais trouxe pessoas de África escravizadas, mas também foi o último país a libertar. O Brasil nunca fez uma política pública educacional para esta população que foi escravizada. Pelo contrário, 1888 deixou o léu, né? Cada um que se vire. E, por incrível que pareça também, isso é deprimente, a primeira lei ela vem simplesmente regulando para a questão da lei da vadiagem. Você estava parado, você no dia 13 é liberto, no dia 14 você está na rua. E aí o Código Civil vai lá criminalizando essa população. Mas e a educação? A educação. Rui Barbosa já falava isso. Joaquim Nabuco já falava isso. Todos falavam, olha, nós temos que fazer alguma coisa para esta população. Qual seria o caminho? A educação. Então, quando a gente fala de UERJ, quando fala da PUC, que é uma parceira nossa de muito tempo, nós estamos falando de uma política que não aconteceu nos 100 primeiros anos após a abolição. Após a abolição. Nós não estamos falando que acabou a abolição, no dia seguinte nós estávamos na escola. Não. O próprio Getúlio Vargas também nos proibia de estudar. Então, isso é algo ruim. A PUC, ela, através da sua pró-reitoria comunitária, comprou a nossa briga. Quando o Frei Davi, na ocasião, foi lá conversar. Então você tinha os reitores, tinha os pais, falou assim, nós vamos dar oportunidade. A PUC, ela é do Gênesis, embrionária, para que nascesse o ProUni em 2005. Olha aí, estamos aqui com o sociólogo Joelson, que uma das lideranças mais importantes da Educafro de nível nacional, coordenador da Educafro no estado do Rio de Janeiro, compartilhando um dado muito relevante, que é como as políticas públicas bebem na fonte de ideias da própria sociedade civil, né? Ou seja, de uma parceria. Quem aqui não é do Rio de Janeiro está assistindo a gente, a PUC é a Pontifícia Universidade Católica, uma universidade que existe no mundo inteiro, né? Sim. Em várias partes do mundo existem
as Pontifícias Universidades, mantidas pela Igreja Católica. E num ato, dado. Que ano isso? Que começa? Há 32 anos atrás. 32 anos 92. Meu Deus do céu, né? Eu lembro. E é importante dizer que lá em São João de Meriti, no salão, antigamente chamava de Salão Quilombo, lá na igreja Paroquial Quilombo. paroquial Quilombo, não era isso? Isso. Onde acontecia as aulas, assim, do que a gente chama lá em São João, com muito carinho, do PVNC. Eu lembro, eu não fiz parte não cheguei a estudar na do Cafro, tinha que trabalhar e seguir a vida, minha família também de operários, e sempre tive oportunidade de estudar, mas sempre muito difícil, né? Mas eu lembro de vários amigos, da experiência, e para mim foi sempre muito orgulho. Agora vamos falar um pouquinho mais da situação atual. Eu recentemente vi a notícia de 2 programas lançados pelo governo federal. Um é o Partiu IFE, você que está aí assistindo a gente, que está no 9º ano do ensino fundamental, que cursou toda a sua vida na escola pública. Você pode entrar num programa, você recebe uma bolsa de auxílio de R$200 mensais, que é o Partiu IFE, para que você possa se preparar para entrar nos cursos técnicos de instituições como o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Cefet, o Colégio Pedro II. Então você faz essas provas, ele tem todo um preparo, uma preparação. Só que nessa ação do Partiu IFE, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, também abriu o Centro Pop. Talvez a nossa audiência não conheça tanto a importância dos Centros Pop. Vocês se tornaram o Centro Pop, estão ajudando a articular com o governo do Centro Pop. Fala um pouquinho dessa experiência do Centro Pop. Então, deixa eu puxar anteriormente uma fala sua que é importante. Uhum. Você tinha que trabalhar. Não é verdade? Né? Essa é a realidade, sempre foi a realidade da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora. Né? Você tinha que pagar os seus estudos. Né? Não sei se foi o seu caso, mas Foi meu caso. foi seu caso? Foi. Então, e quando a Educafro ela surge é para isso. Foram 2 jovens, né, lá na casa paroquial, no espaço paroquial lá na Igreja da Matriz, onde reuniu para saber o que os jovens pensavam, o que os jovens queriam fazer, e 2 jovens apareceram, inclusive eu os conheço, da minha linhagem familiar, e um falou para o Frei Davi que estava lá, que queria fazer a faculdade. O Frei Davi pergunta, mas que tipo de faculdade que você vai fazer? Ele falou, particular, porque minha mãe começou a trabalhar e ela descobriu que para filho de funcionário tem desconto. Aí o Frei Davi falou, mas particular? A pública é melhor, tem bons professores, né? Aí eu falei, porque é onde eu posso, eu não tenho preparação adequada para entrar numa universidade pública. E aí o Frei Davi perguntou, e o seu irmão? Não, só estou acompanhando ele. Uhum. Aí o Frei Davi ficou meio desanimado. Então, a partir dali, nós começamos a fazer esse preparatório para que os jovens pudessem estar na universidade pública. Nós continuamos advogando que o ensino ele tem que ser público e de qualidade. Uhum. Mas, para o ensino público ser de qualidade, você tem que dar a bolsa permanência, que era o que faltava e falta para muitos. Então, a Educafro sempre advogou e sempre brigou para isso. Não basta você colocar o jovem, você tem que dar condições para que este menino, esta menina, continue estudando com qualidade. E aí nós começamos a brigar para que as universidades dessem ou concedessem o benefício da alimentação. Se você tem uma educação de tempo integral, você tem que se alimentar ali. Então, a nossa querida UERJ, ela hoje tem este programa, né? Tem uma bolsa auxílio fantástica, e você chega na UERJ e toma café da manhã. Você chega na UERJ, você almoça. Você chega na UERJ, você janta. Entendeu? Na PUC, uma universidade particular faz a mesma coisa. Então, além de você estudar de tempo integral, você também consegue se alimentar. Então, isto é importante. E aí, nós avançamos nessa discussão dos pré-vestibulares comunitários, né, populares, e eu faço parte também do fórum de pré-vestibulares comunitários, populares, né, nós nos organizamos em 2017, brigando para que isto se torne uma política pública. Entendeu? Nós advogamos que
os pré-vestibulares populares seja algo da política pública, não de governo, mas que seja uma política de Estado. E aí, de forma muito, muito boa, o CECADI, dentro do Ministério, comprou essa briga. Mas aí, como é que você faz para que este menino, esta menina, né, o IFE, você pega no 9º ano, parte o IFE no 9º ano, para que eles entrem na escola técnica, no curso técnico. Mas e aí? E depois? E depois? Nós conseguimos convencê-los que seria importante. Seria importante e é importante que eles também se preparem para entrar na universidade. Então, eles recebem uma bolsa auxílio, a exemplo do pé de meia, né, de R$200. R$200. Agora, o mais interessante é que todo o corpo docente também ganha algum recurso, né? Majoritariamente, nos pré-vestibulares comunitários, são voluntários. Os populares também são voluntários. Recebem uma ajuda de custo, de transporte, de alimentação, os coordenadores também. Eu, particularmente, estou achando que é uma política acertada no governo federal. Porque você elimina aquilo que é a nossa dor de cabeça como professores, como educadores, que se chama a evasão. Muitos jovens, meninos e meninas, deixam de estudar, não é porque eles querem, não. É porque eles têm que ajudar em casa. Ajudar em casa. E qual é o pai e a mãe que quer que o filho pare de estudar? Nenhum pai, nenhuma mãe. Mas a barriga fala mais alto. Segundo o sociólogo Bertinho também, quem tem fome tem pressa. Então, o menino e a menina que hoje está tanto no ensino médio como na faculdade, com bolsa permanência e também alimentação, ele tem a tranquilidade, o pai e a mãe têm a tranquilidade que ele vai estar estudando em uma boa escola e, além disso, ele vai estar recebendo para isso. Isso é fantástico. Isso é política pública. Isso muda. Nós vamos ter o resultado disso daqui para frente. Nós estamos mudando a vida de meninos e meninas e fazendo uma nova geração nesse país. O Brasil vai crescer. Perfeito. Então, vocês estão vendo aqui um depoimento muito apaixonado do nosso Joelson, aqui da Educafro, compartilhando essa experiência, essa nova... Foi final do ano, né? Foi agora. Foi agora. Eles pegaram o modelo de 2024, que é 2004, que é o modelo do ProUni, e eles ampliaram 2024, começou a rodar agora, 2025. Então, e é bacana dizer isso, né? Porque mais uma vez traz um exemplo da aplicação, ou seja, você falou de cotas, você falou do ProUni, e agora está falando dos centros POPs e do Partiu IF, de referências mesmo, que bebendo na fonte, né, do governo bebendo na fonte 10 ideias, 10 iniciativas. Isso só mostra, me passa a impressão, como gestor público, dessa conexão, né, com o chão de escola, com o chão da sociedade do CAF, com o chão da sociedade, né? Quantos meninos e meninas já passaram pela instituição? Olha, quando a gente fala, e você tocou aí em viver e beber da fonte, nós não somos inimigo também, por favor, né? Nos entenda que nós não somos inimigo das universidades, das faculdades privadas. Afinal de contas, são 85%. 85% da comunidade acadêmica se forma a partir das universidades privadas. Muitas com recurso público. Entendeu? O ideal é que nós tivéssemos todas públicas, né? Nós vamos caminhar para isso. Nós vamos chegar um momento no Brasil em que todas serão de fácil acesso. Inclusive, nós até advogamos o fim do vestibular, né? Para que todos tenham acesso e o Brasil precisa ter um modelo de vocação, para onde você quer ir, e esse modelo direcionar. A gente não deixa escapar recursos públicos. Nós deixamos escapar recursos públicos justamente por conta disso, por não termos um teste vocacional adequado, como tem nos Estados Unidos e na Europa. E aí o menino, a menina, ele fica tentando 1 ano, 2 anos, e isso é gasto, a estrutura. Mas pelos bancos escolares, né, se eu posso assim dizer, da Educafro, no preparatório, já passaram mais de 100 mil. 100 mil. Só na PUC nós fizemos, quando comemoramos 30 anos, havia passado 8 mil alunos formados adequadamente. Só na PUC. Nós temos diversas outras parcerias da iniciativa privada.
E diversos estudantes entraram também nas universidades públicas. Com o advento do SISU, que também é um ganho extraordinário para a sociedade, imagine, Rodney, nós tínhamos nas universidades públicas, que nas universidades privadas chamava-se cadeiras vazias. E você sabe muito bem como que era isso, né? O estudante passava e ele não estudava. E aí você paga um professor, doutor, mestre, para dar aula para 3 alunos, 4 alunos. Isso é inadmissível. Hoje não. Hoje você tem todas as cadeiras ocupadas. Então, se você abre o concurso para 50 alunos, não é justificável você dar aula para 6 alunos. Vamos colocar os 50. Então é isso que hoje tem acontecido. As universidades, elas estão repletas. E aí nós começamos a trabalhar nessa questão da evasão, porque esse também é um dado preocupante, né? E depois, com o advento, infelizmente, do Covid, muitos meninos e meninas perderam a perspectiva, entendeu? Então, infelizmente, também com o avanço do capitalismo, esse capitalismo devastador que nós temos no Brasil, sugere que você vai ficar rico a toque de caixa, né? Só parafraseando a rede social que está aí, cooptando os nossos meninos e as nossas meninas. Mas nós acreditamos que o Brasil, ele cresce à medida que tem uma boa educação consolidada. Entendeu? Então, a Educafro, ela tem feito o papel dela, capacitando, qualificando para um bom vestibular. E a Educafro não trabalha só na graduação, não, tá? Só no ano passado nós conseguimos, aqui no Rio de Janeiro, né, aprovarmos mais de 39 estudantes. Porque hoje você já tem a lei de cotas no mestrado e doutorado, mas as vagas não são ocupadas. Então hoje nós temos um preparatório para o mestrado e doutorado, e aonde nós estamos fazendo mestres e doutores, né? Bolsas internacionais também. Nós queremos que os nossos jovens tenham experiência internacional. Então você vai, você aprende e você volta para o seu país para implementar aquilo que você está vendo lá fora. É bacana você falar. Primeiro, fazer uma ressalva aqui. 100 mil jovens. O impacto disso é tremendo, né? Não de mais nada. Parabéns, né? Parabéns. Deixa eu falar, claro que a mobilidade internacional é algo fundamental. O Instituto Federal é algo também muito importante para os nossos estudantes e servidores, né? Tanto técnicos administrativos quanto docentes. Eu recebi um convite para a época, 2016, no governo do então presidente estadunidense Barack Obama, que era um governo democrata, então tinha uma outra configuração, né? Inclusive, quem foi minha colega de intercâmbio, jornalista, foi uma ex-Educafro, a Luciana Barreto. Luciana Barreto. Vamos dar um beijo para a Luciana Barreto. Luciana, um beijo para você. Eu estive com ela a semana retrasada. Tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro, no teatro ali, na antiga Manchete. Sim. Agora está Vozes Negras. E ela estava ali falando. Inclusive, ela citou a Educafro, ela foi bolsista nossa da primeira turma. Ela fez jornalismo, na PUC. Sim, e a nossa grande referência. Moradora da Baixada Fluminense. Moradora, entendeu? E é uma pessoa fantástica, escritora, jornalista, muito bem capacitada. Sim. Então, só para a gente marcar aqui essa exposição, hoje está no canal público importante. Isso, né? isso. Importante canal público. Agora, vamos falar um pouquinho dessa perspectiva, Joel, do próximo passo. Que mudanças? Hoje, por exemplo, eu vejo uma dificuldade muito grande das demoras dos processos estudantis, de assistência estudantil, no pagamento. Porque se você se submete a um edital em que você já é economicamente vulnerável, você tem uma demora do repasse dos recursos, ou uma demora para o pagamento das bolsas, dados os processos internos.
no fim das contas, é o aluno, a família que está lá na porta esperando, né? Os alunos conversam comigo lá no campus e falam das suas dificuldades, da angústia, da demora, do pagamento. Isso é uma realidade muito presente. Mas eu também me vem uma questão, porque o aluno que entra por cotas, mesmo o modelo de cotas sendo social e racial, né? Mas existe hoje a questão, depois vamos falar um pouquinho da heteroidentificação e da questão das fraudes, né? Do combate às fraudes nas cotas. Como é que você hoje enxerga essa demora? Porque ele passa por um processo, ele entra numa vaga, essa vaga não deveria já ter algum tipo de atendimento mais prioritário, mais agilizado, ou seja, o aluno que ele entra como cotista numa instituição pública federal, né? Ele já não deveria ter automatizado esse processo, porque ele já fez um prévio acesso. Isso. Né? Então, ou seja, eu já entro numa política afirmativa, uma política social, e depois eu tenho que provar de novo para disputar com diversos atores novamente, ou seja, eu tenho que ficar toda hora tendo que provar alguma coisa. Então isso já não deveria ser mais acelerado, esse processo, para quem já entra, entrou por cota, já não tem uma política já assegurada para esse público. Uma das Está dificuldades... desconectado, isso não deveria estar mais... a legislação deveria Não, estar alcançando isso é preocupante. Isso é preocupante e nós temos discutido com as reitorias justamente contra ele. E aí, uma das minhas falas com uma reitora foi o seguinte: vocês, para combater a fraude, para tentar pegar o tubarão, vocês não estão deixando passar a sardinha também. Nós somos sardinha. Nós, pretos, pobres, povo periférico, é sardinha, não é tubarão, né? Porque toda essas burocracia é para pegar o tubarão, que é o fraudador. Não é o nosso caso, nós somos sardinha. Sim. Então nós precisamos passar nesta rede. Agora, quando você fala desses benefícios, desses dados, é uma coisa que é alarmante. Acredite você e os demais. A UERJ, ela tem um benefício muito bom. Como as demais também. No início do governo Lula, ele aumentou, né, a bolsa permanência. E hoje as universidades públicas, as públicas estaduais, federais, né, elas dão mais que o Bolsa Família. E aí eu sempre falo para as pessoas, olha só, é melhor estudar do que receber o Bolsa Família. Você recebe o Bolsa Família pela necessidade, que é uma política acertada. Mas se você optar, fizer a opção de estudar, você tem muito mais benefício. E eu vou citar mais uma vez o caso da UERJ, né? Eu posso errar nos valores, mas vai ser muito pouco, né? Você está 600 ou 750, Bolsa Permanência. Você tem a Bolsa Permanência, você tem a Bolsa Alimentação, que é de 300. Você tem do transporte, que é mais 300. E você tem a questão da cultura, só de bolsa de benefício. O cotista, ele consegue, na UERJ, estudando, R$ 1.800. Então vamos lá, vamos repetir aqui. Eu acho que é um dado importante a gente sublinhar. O bolsista na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, recebe um montante de R$ 1.800 de auxílio. De auxílio. Pode chegar a... Pode chegar. Entendi. E pode ultrapassar. Ou seja, ele tem auxílio na permanência... Permanência, alimentação, transporte. E cultura. Como é que é essa cultura? Como é que é esse auxílio? Cultura? É ter acesso. É ter acesso. Você acredita que tem muitos jovens, meninos e meninas, que nunca foi a um teatro? Acredito, claro. Que nunca foi a um show? Acredito, claro. Nunca foi nos equipamentos aqui no Rio de Janeiro? Para você ver. Não sabem. Eu me lembro que nós da Educafo, nós tínhamos parceria com os muitos teatros, cinema, tudo. E uma jovem mandou mensagem para mim no WhatsApp e falou: Gelson, eu queria levar minha mãe, vai ser aniversário dela, eu queria levar minha mãe no teatro. Falei, tá bom, eu vou arrumar o ingresso para você. Foi na época que tinha Bibi, foi da Bibi, antes da pandemia.
e foi no Teatro Casa Grande, lá no Leblon. Você acredita que ela, quando ela estava para adentrar o teatro, ela não conseguiu? Uma barreira. Ela começou a chorar, a mãe começou a chorar. Nunca tinha entrado no teatro. 2020. 2020. Como pode? Então, a cultura é importante para a formação identitária do nosso povo. E a UERJ tem uma outra coisa muito boa. E nós acreditamos que é importante. Você que é mãe solo, você também pode estudar. Entendeu? Às vezes, o que acontece? A menina está num processo, né, de formação, de sonho, e aí vem uma gravidez indesejada. Entendeu? E aí ela perde os sonhos. Decepciona pai, decepciona mãe, ela fica decepcionada consigo. Que é uma benção, né? É sempre. Mas ela perde a perspectiva. A UERJ tem uma bolsa para mãe solo. Olha aí, olha que coisa incrível, hein? Uma bolsa, um auxílio estudantil para mãe solo. Adorei a ideia. Não, você não precisa parar com os seus sonhos para estudar. Claro. Entendeu? Outras universidades também têm tido esse cuidado, né? Esse cuidado com a menina, de trazê-la para. Então isso é importante. É importante. E eu penso que nós temos que cada vez mais incluir. E tem uma coisa do podcast, Josso, que são todas as vozes em um IFRJ. Algumas pessoas perguntam, que eu chamo pessoas do Instituto e de fora do Instituto. Por que? Para trazer experiência, gente. A gente não nasceu sabendo de tudo, não. Olha que experiência bacana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Que o Joel está relatando para a gente. De um auxílio cultura, né? De um auxílio para mãe solo. São essas experiências que a gente tem que correr atrás para tornar mais... Porque, no fim das contas, tudo é dinheiro público. Sim. É um investimento para a população, para que ela tenha mais qualidade de vida. Como não tem aquela música, nós queremos Titãs, né? Nós queremos diversão, né? Queremos algo muito mais. arte, tem essa música dos Titãs. Então, acho que é direito, né? Estão tratando de direito. E provocar também a alta administração, provocar também o governo, o Estado brasileiro, para que reveja também o seu orçamento para isso. Acho que é uma briga importante. É claro que as regras e a legislação que são vigentes na UERJ, que é uma instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, com recursos que vêm do Estado, pelo CMS, por exemplo, é diferente da matriz orçamentária que vem do Instituto Federal, está ligado ao PNAES, que é um programa, etc. Importante a gente marcar essa diferença. Mas o fato de estar não quer dizer que a gente não pode ir lá e brigar para que a gente possa alterar e já ter uma experiência rodando, né? E certamente a universidade já deve ter vários indicadores, né? Então, trazer todas as vozes, né, do nosso... que a ideia desse programa aqui é trazer vozes que possam colaborar, trazer reflexões, trazer para a nossa audiência, para o nosso público, perspectivas, visões, né? Trazer um dado que as pessoas às vezes não sabem, né? Acho que o mundo está aí, essas experiências são importantes. Falando da heteroidentificação, Joel, infelizmente uma parte, né, que veio com o processo de cotas, né, a fraude, né? Tem muita gente que tenta se passar, pessoas brancas que tentam se passar por negros para ter acesso à política afirmativa. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão atuando nessa parte? Eu acho que é uma das coisas mais simples que tem. Mais simples que tem. O preto não pode se fraudar. É uma fraude do branco. Só que a nossa legislação, ela quando eu falei aqui da abolição, toda a nossa legislação criminal, ela é para punir o preto, o negro. Todas, para colocar no cárcere o preto. Agora que tem um crime de branco, ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe o que vai fazer. Sempre punir o preto, como que eu vou criar uma legislação para punir o branco? Não sabe o que vai fazer. É uma coisa simples. A nossa legislação diz que é 20%. Olha a cabeça do fraudador, do branco fraudador. Você tem no universo de 100 vagas, você tem 80. Você branco tem 80. Eu só tenho 20.
Você completa as suas 80 e ainda quer pegar minhas 20. Olha a cabeça dessa pessoa. E aí nós fomos, aí começou. Todo mundo, né? Eu acho que eles começaram a acreditar lá no Gilberto, né? No Frei, quando aí depois dessa questão da miscigenação, de uma democracia racial, então ninguém pode dizer que é branco no Brasil, todo mundo é mestiço. Eu acho que acreditaram nesse negócio, começaram a fraudar. E aí em 2017 nós fomos no governo federal, no Supremo, para definir de fato, porque estava esse debate se cotas era legítimo ou não. Bateu o martelo, cota é legítimo. Então nós tivemos a primeira revisão, ia ser em 2022, mas ampliou para 20 anos, vai ser 2032. Isso é importante. Na UERJ a mesma coisa. 2008, quando efetivamente, 2018 houve o debate, e agora 2028, serão 20 anos. Legítimo. E aí começou a questão da fraude. Então vamos lá. Quem é que tem direito? Nós não vamos fazer aqui rápido, porque vai complicar um pouco para você entender o que é fenótipo, o que é genótipo. A briga está genótipo, não está fenótipo. Né? Fenótipo bateu o olho, esse é preto. Essa é preta. Né? E aí, quando nós fomos ao Supremo, a súmula de 2017 definiu, antes da banca de heteroidentificação, que estava esse negócio, autodeclaração. Então vamos lá, quem é? Negros, quem veio de África, os escravizados. A partir de então, o IBGE tipifica pretos e pardos, que descendem pretos e pardos. Todos são pretos e pardos. Preto é fácil, bateu o olho tu vê. Os pardos que é dor de cabeça. Pardo que é dor de cabeça. Nós somos 56,6% da população brasileira. Inseridos pretos. Aí nós falamos assim, peraí, pardo também é preto. Traz eles pra gente. Mas aí o Supremo, através do ministro Lewandowski, definiu preto, preto, pardo, preto, pardo, pardo, pardo claro sob nenhuma hipótese. Aí você fala, mas o pardo claro, o pardo branco também é preto? É. Mas como é que você sabe? Eles também não sabem. Eles só sabem quando vão para a Dinamarca, para os Estados Unidos, que vão estar falando você é latino e você é preto. Aí volta chorando. Mas descobre lá. Mas aqui no Brasil é bom lembrar, aqui no Brasil eles sempre se passaram por branco. E eles têm os benefícios da branquitude. Então o Supremo falou, esse não tem direito. Não tem direito. Porque eles sempre foram beneficiados pela questão da branquitude. Né? Que aqui não é pelo sangue. Aqui no Brasil não é como os Estados Unidos pelo sangue, aqui é pela cor. Então, aí a partir daí veio a banca de heteroidentificação. A Educafro também está na gênese. Nós temos curso tanto de letramento racial, como também para compor a banca de heteroidentificação. Então, além de você apresentar questão física, questão da melanina também, você tem todos os trejeitos. Vira e mexe tem uns reprovados lá que ficam chorando, mas eles sempre tiveram o benefício da branquitude. Esse não tem direito. Eu vou compartilhar aqui, eu já falei poucas vezes sobre isso, na época, já no Instituto, como dirigente, com a ministra da CPI, Luísa Bairros. E a gente conversava, né, numa audiência lá em Brasília, falando, Luísa, hoje já tem uma situação mais estável, vamos dizer. Mas na época não era assim. E os institutos tinham algumas resistências nos institutos, de maneira geral, sobre a questão de cotas. Eu falava com Luísa, como é que nós vamos fazer? Ela, fique calma, meu filho. Fique tranquilo que nós estamos vendo aqui o que vai ser feito. Ela já tinha, saudosa ministra Luísa Bairros, tive o prazer de poder conhecê-la. Até um colega nosso que foi da Petrobras, que é do movimento aqui do Rio. Sim. Ela estava nessa audiência, inclusive. Lembra da nossa presença lá, sempre que a gente se encontra, a gente fala dessa experiência. E que tinha Correios, que a gente estava fazendo um levantamento, a CPI estava fazendo um levantamento das experiências nesse sentido, nível nacional. Isso foi para contribuir. E a gente falava disso, ministra, a nossa dificuldade nos institutos federais. Nós precisa ter uma atuação da CPI mais forte, precisa estar vendo tal. E a gente ajudou de alguma forma
Fico muito feliz. Engraçado que uma vez eu estava no instituto, numa das primeiras bancas, uma das primeiras formações de terapia de educação, se não me engano, com uma colega, se não me falha a memória, até com Rosália, eu acho que teve sempre muito envolvida, né, Rosália? Abraço, Rosália, saudações. Essa nossa colega lá, entre outras. E ali, rapaz, porque a gente até então, como sempre atuamos ali na questão racial, nos movimentos ao lado da população negra, eu nunca tinha visto os meus pares internos, né? E foi muito uma sensação, sabe, de quando você... Porque eu só falava desses assuntos com outros militantes, ou pessoas sensíveis, para discutir a construção de uma sociedade, de uma escola mais social e racialmente equilibrada. E desde esse encontro com a Luísa Barros em Brasília até esse encontro aqui no campus, aqui já passaram-se vários anos, a política foi implantada, tivemos cotas, discussões internas. E sabe quando eu tive aquela percepção assim, pô, legal, é um processo administrativo corriqueiro. Você entrou, porque tem muito dessa ação, né? Ou seja, virou não são mais as pessoas agora que militam para atuar, ou seja, são pessoas que profissionais, né, que estão aplicando uma política pública. A gente tem várias. Então realmente foi uma sensação. Ali eu acho que meu coração ficou em paz, assim, sabe? Quando eu vi aquilo acontecendo no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no auditório, e assistindo as pessoas discutindo, tirando dúvidas, como é que faz a política, como é que implementa, então, e não necessariamente eram militantes ali do movimento negro. Então ali eu fiquei muito em paz, porque desde aquela briga lá de trás, com a Luísa Barros, olhando mais para trás ainda, vocês aí do CAFRO, né, olhando mais para trás, aí se você citar que os militantes, né, que construíram as políticas afirmativas no Brasil, que hoje, você que está aí hoje, né, que teve a oportunidade, né, é importante dizer isso, que nossos passos vêm longe, é você hoje que tem acesso a essa política, né, que acesso não só ao IFRJ, mas várias instituições públicas do Brasil inteiro, importante reconhecer, né, que essa política ela é uma política positiva, foi ratificada pelo Congresso Federal, Congresso Nacional, e traz benefícios mesmo, diretos, né? Direto é muito difícil. Minha história de vida não passa pelas cotas. É interessante falar isso, porque eu vim depois. Sim. E um dia eu também sonhei fazer um doutoramento, mas tinha que trabalhar, era muito difícil. Tive a primeira oportunidade que eu agarrei no próprio Instituto Federal, por meio de um DINTER, né? Aliás, um programa que a gente precisava dar uma atenção muito especial, que permite que servidores, professores e técnicos façam um doutoramento em convênio com o doutor Filho no Rio Grande do Sul. Então foi incrível fazer lá o meu doutorado interinstitucional, com apoio da CAP e tudo mais. E depois eu fiquei, queria fazer um intercâmbio, também ver a oportunidade de fazer, porque realmente você sai e vê com detalhes, aquele intercâmbio seria alguma coisa programada, né, para você ter uma percepção de vários ângulos sobre distintos objetos. Realmente eu confesso a você que quando eu sentei voltando àquela sala de reuniões, eu vi a política sendo construída, né, entregue, né, eu falei, caramba, legal, valeu a pena. O que vocês falaram? Valeu a pena. De toda essa turma que para trás, de toda essa turma que brigou muito, que briga ainda, não é fácil. Ainda briga. Que briga ainda, não é fácil. E aí saudar aqui nossos NEABs, nossos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, não só do Instituto Federal, mas de todo o Brasil. E abrir um parênteses nos NEABs. Como é que vocês estão aí com os NEABs? Olha, avançou muito, né? Hoje o nosso contato dá basicamente que é interessante, né? Não existiam estudos do movimento, né? Os movimentos sociais voltados para a população afrodescendente sempre foi muito marginalizados. Sim. Hoje não, hoje, inclusive a Educafro mesmo, a Educafro hoje tem pessoas estudantes a partir dos NEABs, né, pessoas que se graduaram pensando como objeto de pesquisa
a trajetória da Educafro, pós-graduação, lato sensu, trajetória da Educafro e de outros movimentos sociais voltados para a negritude, mestrado, doutorado. Sim. Então, hoje a comunidade científica, né, a academia, através da sua comunidade científica, ela tem pesquisado. Isso é legal, porque é nós falando de nós. Né? Antes você tinha o outro grupo, né, o outro grupo que dava uma visão do que eles queriam, o que eles pensavam de você. Hoje não, hoje você tem você pensando você. Quem fala né? isso é a nossa querida Petronília Beatriz Gonçalves, professora Petronília. Deixa aqui um salve, a senhora está em Porto Alegre, que eu sei. Deixa aqui um forte abraço aqui da negrada aqui do Rio de Janeiro, e ela fala exatamente isso. Se vocês, nós estamos falando de nós mesmos, né? E da importância disso. Poxa, muito bacana, José, esse papo. Acho que ele tem agora tem uma potência muito importante. Agora, você aí como um pensador, como um sociólogo, como é que o Instituto pode se aproximar mais como é que a Educafro nos vê, e quais tipos de políticas você sonha ou vislumbra nessa aproximação IFRJ-Educafro? Deixa você trouxe um pouco da sua trajetória de vida, eu quero compartilhar também com você um pouco da minha. Eu sou órfão de pai. Nós somos em 5. Todos fizeram escola técnica. Né? Eu sou órfão de pai da primeira infância. Não sou órfão de pai depois de velho. Da primeira infância. Sempre estudei muito. E o que me possibilitou mudar a minha condição, né, foi entrar na escola técnica. Porque aí o jovem já sai com uma profissão. Isto é importante. Aí você dá sequência aos estudos, mas já sendo profissional. Eu fiz também. Eu fui, sem ter demérito nenhum, tá bom? Quando papai faleceu, falaram que minha mãe não daria conta de criar 5 filhos. Nós somos uma família típica. Porque mamãe é filha adotiva. E quando eu nasci eu já não tinha avós, só tinha meu avô, que faleceu seguido, meu avô em um ano, papai no outro. Então, acima, ninguém. Papai também não tinha família. Então, ninguém do lado de papai, ninguém do lado de mamãe. De mamãe para baixo. E aí, ela não vai dar conta de criar os filhos. Minha mãe falou que não era cachorra para dar os filhos. Então ela não deu nenhum dos filhos. Nós estamos com ela até hoje. Qual a idade da sua mamãe? Já passou dos 90. Tá melhor do que eu. Se alimentava bem, dormia bem e tal. Mas ela fez algo curioso. Distribuiu todos nós para trabalharmos. E eu fui caseiro. Caí numa casa de uma forma muito boa, né? Com 8 anos, naquela época não existia o Estatuto da Criança, nós começávamos a trabalhar, não existia conceito, não existia nada disso. Então começávamos a trabalhar muito cedo. Mas foi o meu grande aprendizado. Eu caí na casa de um senhor, o Rio de Janeiro, na época, tinha sido palco na época que tinha feito próximo, né, nos anos 80, a unificação da cidade do Rio, né, com o estado da Guanabara, passou a ser uma coisa toda, e ele era militar, né, mas do extinto governo federal, que era da Guanabara, então tinha uma patente, né, como a gente falava na época. E ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Quando eu cheguei para trabalhar como caseiro, ele falou assim, se a tua família está passando necessidade, trabalha. Mas se você quer um trabalho qualificado e receba bem para ajudar a sua família a sair da pobreza, estude. Ele nunca deixou eu parar de estudar. E na época era o seguinte, das 7 às 11, das 11 às 3, das 3 às 7, das 7 às 11. Você lembra como é que era a configuração nos anos 70, anos 80. Sim. Era dessa forma que se estudava. E aí ele me obrigava a estudar. Eu tinha que chegar às 6 horas lá para fazer o serviço como caseiro e eu saía 2 horas. Já tomava café e almoçava.
Eu acho que isso eu trouxe para a Educafro, né? Entendi. A alimentação é importante. E aí ele falou uma coisa para mim, que eu falo para os meus alunos até hoje. Qualifique-se, profissionalize-se. Um bom profissional tem sempre lugar no mercado. E aonde eu fui buscar minha profissionalização, minha qualificação? Na escola técnica. Então eu falo hoje para todos os pretos e pretas que a porta de entrada é na escola técnica. A nossa amizade, ela se dá por conta disso. Você e eu. Porque eu quero colocar os nossos alunos, nossos meninos, nossas meninas no IFRJ, né? Para que eles tenham uma profissão. Para que eles aprendam desde cedo a importância de uma qualificação, mas uma qualificação que dê resultado financeiro, que é importante, né? É importante. Então, eu acho que nós podemos estreitar isso enquanto Educafro, né? Eu sei que tem vagas sobrantes, sei que tem muitas vagas sobrantes lá, isso nos interessa. Então, eu acredito que, para além dos acordos de cooperação técnica, de vagas excedentes, eu acho que a gente podia pensar em Brasília mesmo, construir com o Congresso ou com o Executivo Federal uma política mais robusta, porque vou aqui citar, dar um abraço para o nosso querido Marcelo Dias, ex-presidente da Comissão da Verdade dos Escravidão Negra da OAB. Gente importante, Isso. militante até hoje. Hein? Eu tive com ele recentemente que fui parte da comissão, né, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, na perspectiva da reparação mesmo, né? Ou seja, é muito pouco recurso público para... É muito pouco, eu fico muito envergonhado com a quantidade de recurso público que o governo federal destina para as políticas afirmativas. Eu acho que a ministra Macaé, que está lá hoje à frente da pasta, faz um trabalho importante de direitos humanos. Sim. A ministra Aniele Franco, Também de que é igualdade. ministra da MIR, né, faz um trabalho importante, mas eu vejo ainda muito acanhado. Eu entendo que a gente saiu de um quadriênio presidencial bem desafiador, né? A eleição do atual quadriênio presidencial não recebeu um país igual recebeu no primeiro mandato lá em 2000, no início dos anos 2000, ou seja, é diferente, é um outro Brasil, um Brasil em que vários movimentos ali que estavam adormecidos, se achavam que estavam adormecidos, eclodiram. Então isso mudou a dinâmica política, o pensamento político da juventude, inclusive. Então isso existe, tá aí, não dá para negar e tudo mais. Mas o que eu tô dizendo é que, independente disso, a perspectiva do Executivo Federal e as leis aprovadas pelo Legislativo Nacional estão muito aquém do que... Estão muito aquém para uma reparação minimamente honesta, vai? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar, de fato, ocupando algumas posições, e a gente faz esse trabalho no nosso dia a dia, Sim, né, sim, é isso aí. Joelson, para poder, de fato, apresentar para algumas autoridades esse desafio, porque, do contrário, nossos irmãos pretos e pretas vão estar sempre com muita dificuldade de se manter na escola, se manter estudando com a sua família. Então, uns dados, né? Eu cheguei de Brasília agora, e na semana retrasada foi votado lá, né? A partir do inquérito, né? Que a Educafro também, e outros movimentos sociais, provocou lá o Ministério Público em relação ao Banco do Brasil. Sim, eu acompanho o processo. Né? Isso. Várias audiências, não foi isso? Doutor Júlio, um abraço, doutor Júlio, do MPF aqui do Rio de Janeiro. Fantástico. Um material muito robusto, né? Sem margem para dúvidas. Mas o Banco do Brasil, ele lá no parlamento decidiu, vai criando um fundo de 20 bilhões. Né? O inicial de 20 bilhões para 20 anos. Okay. Isso aí dá 1 bilhão por ano. Só que ele dá para o agro 120 bilhões. Sim. Eu estou discutindo com os petroleiros ali. Lá, eles têm uma proposta lá com o nosso Cesário, Cesário. Abração para ele. Uma proposta de criar lá, os petroleiros querem, com o recurso do pré-sal,
proposta da presidenta há uns anos atrás e tudo mais, para a educação, e a gente foi mostrar alguns dados que recentes da nossa secretaria, CETEC. Abraço Greganholi, nosso secretário, faz um trabalho maravilhoso à frente da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, junto com o nosso ministro Camilo Santana. Um abraço, ministro Camilo. Estive com ele, estive com o Camilo no Vale de Jequitinhonha, em Minas, e também tive em Natal. Gente fantástica, fantástico, visionário. Então a gente olha para essas... Enquanto essa dificuldade toda, como é que vocês estão vendo isso? Então, a gente fica com muito receio, às vezes, quando fala das coisas, que começam a dizer que preto é tudo mimimi. E eu cheguei e falei o seguinte: olha, esses recursos poderiam ser utilizados da seguinte forma: vão formar pretos e pretas na área da medicina. Então, o governo vai fazer um programa ampliado, ProUni, para colocar, né, um vestibular nas áreas que a gente chama, que ajudam no desenvolvimento nacional, as engenharias. São poucos pretos na engenharia, né? Então vamos colocar cursos de formação de empreendedorismo, para que nós tenhamos pretos e pretas empreendedores industriais, empresários de verdade. Nós temos uma lacuna nisso, né? Ou seja, o Brasil se projetando e oferecendo esse recurso. Black money, né? Isto, para uma formação séria, de qualidade. Porque senão, se você dividir pela população negra, isso não é nada. Mas nós queremos o seguinte: nós queremos ter uma porta de saída. E uma dor de cabeça das políticas públicas, às vezes, aqui no Brasil, não tem porta de saída. Tem a de entrada, e aí você fica circulando. E outra coisa, eu tenho um amigo que ele sempre fala que nós negros só ficamos na miçanga. Eu não quero mais vender miçanga. Acho que nós temos condições de muito mais, né? Avançarmos muito mais. Perfeito. Gente, está caminhando para o final. Hoje um bate-papo incrível com esse camarada que é fantástico, um ativista de mão cheia. Deixa aqui um abraço para o nosso Frei Davi. Frei Davi, o espaço também franqueado aqui para você bater esse papo conosco e trazendo aqui dados preciosos aqui para você que tem interesse, que quer conhecer o que a gente pensa, o que a Educafro pensa, o que nessa vanguarda das políticas públicas, das ações afirmativas, das políticas afirmativas, que buscam tão somente a equidade, né? A equidade da população, de você que nos busca para estudar, para se formar, para ter uma condição de vida mais digna, com um salário justo, com um salário compatível com as necessidades suas e da sua família. Então, para nos despedir, eu queria, antes de nos despedir, a gente fazer uma pergunta simples. Lá na UFRJ, lá na última reunião, lá na última eleição, teve o Vantuil que tentou lá uma cadeira, não teve êxito. E na Rural, nós tivemos o Otair, também 2 companheiros negros que tentaram ali legitimamente disputar esse espaço, porque a universidade ainda, vamos pensar assim, na medicina, né? Se você olha a medicina tem uma casta ali. Isso. Né? O judiciário, eu não vejo um judiciário negro, eu vejo um judiciário com várias exceções, né? No Brasil, mas são exceções. Não são, Nossa desembargadora, a doutora Ivone mesmo, tem 20 anos. 20 anos. Depois dela, quantas desembargadoras negras você conhece? não é? Então, Nenhuma ainda. nossa Milene, né? São Paulo. Então, entre vários outros ativistas importantes do judiciário, mas são exceções, não é a regra. E passa por esses locais, né? Tanto na Rural quanto na UFRJ. Acho que até na Rural, o primeiro reitor lá, acho que foi negro, ou não era autodeclarado, mas se for pesquisar lá a foto dele, tem lá pode-se dizer, uma pesquisadora com quem eu conversei recentemente. Mas por que é tão difícil? Foi tão difícil para esses
homens, educadores, pesquisadores, cientistas pretos, o que na sua visão foi nesse local da branquitude também, né? Esse último bastião, né? Dessa intelectualidade acadêmica, eurocentrada, né? Porque a academia, ela reproduz Sim, e muito. uma discussão eurocentrada, né? Você pouco discute, lê, apresenta Frantz Fanon, existe realmente, claro, ninguém está aqui dizendo que deve se jogar no lado do lixo o conhecimento europeu, nada disso, ninguém está falando disso. Mas esse é um ponto a ser observado, não é? Então, por que essa elite ainda intelectual, né, ela ainda consegue ter essa dominância ainda nos dias de hoje? Hoje, um processo que acontece muito na Europa, né, que é a descolonização. Né? O Brasil ainda não tem, são poucos que estudam, poucas universidades que trabalham com a questão da descolonização. Isso é importante, porque aí nós começamos o processo identitário. O processo identitário, e aí eu me permito falar de você, né? Você está num campus em São João de Meriti, né? Onde majoritariamente tem pretos e pardos. 70% da população. Entendeu? Pretos e pardos. Chamado no passado Recôncavo da Guanabara, porque produzia os alimentos para a coroa. Alô, Nielson, autor da obra sobre o Recôncavo da Guanabara. Então, isso é importante. E mais ainda, você é morador. Sim, você é morador. Tive oportunidade de dizer, minhas coisas não tem muitos que acontece isso. Ih, tá fora, e aí um monte, né? A gente podia... Nada também contra a mobilidade ascendente, vão morar onde quiser. Nós estamos falando, nós estamos fazendo juízo de valores, não é essa a questão. Exatamente. Mas eu estou dizendo o seguinte, você está num campus onde está na cidade onde você mora. Então você conhece os moradores, você conhece o aluno, você conhece a realidade, então você vai buscar melhoria, porque você faz parte daquela realidade. É verdade. Então isso é importante. Quando você tem uma comunidade acadêmica e na direção que não vivem esta realidade, e aí a branquitude ela prevalece, infelizmente. Né? Era o que o Brasil fazia lá no período do Império, pegava os camaradas, jogava para a Europa, se formava em Coimbra, se formava em Paris, voltava e queria implementar aqui uma realidade que não era da brasileira. Né? E aí, pelo contrário, discriminava. Talvez, né, isso aí precisa de estudos, talvez a resistência que se deu ao longo do tempo da inserção, da entrada de pretos e pretas nas universidades públicas se deu isso, porque era uma cabeça europeia. O Brasil, por muitos anos, tentou expurgar os negros da sua história. Não conseguiu. Hoje nós somos... 1870 já dizia que nós éramos a maioria. Entendeu? O Rio de Janeiro era a maioria, né? Dos anos 90. Continuamos sendo a maioria. Mas ele sempre quis expurgar, sempre quis tirar. Então talvez isso, mas está mudando. A universidade está mudando. E uma coisa legal que está acontecendo que você falou. Nós não tínhamos, né, a trajetória acadêmica. O pessoal entrava na universidade, fazia a graduação e ia embora. Hoje não. Hoje nós temos a sequência. Então, graduados, eles vão para o mestrado, vão para o doutorado. Então, nós vamos ter, talvez a gente espere um pouco mais, aí uns 10 anos, 20 anos. Talvez a nossa geração não veja, mas vai acontecer. Vai acontecer. Porque hoje nós estamos pensando cientificamente. Isto é importante. E pensar cientificamente, além dos bancos escolares e além de somente se beneficiar. Nós queremos mudar a realidade, nós queremos um impacto social. Então, você lá em São João de Meriti, no IFRJ, você muda e quer mudar a realidade daquele local. É verdade. Daquele local. Eu fico impressionado, porque São João tem muitas coisas boas, né? Além da Educaf ter nascido lá, né? Tem outras coisas maravilhosas, mas que poucos conhecem. Né? Tem o Museu João Cândido, né? É verdade. Que tem o nosso querido Frei Tatá à frente. Alô, Frei Tatá. Né? Tá à frente. No marinheiro João Cândido, o último revolucionário desse país. Né? Jorge Lourenço. Isso, coisas fantásticas.
mais pouco. Então, e por incrível que pareça, também é uma universidade, é uma cidade da Baixada Fluminense que não tinha ensino superior próprio. É verdade. E o IFRJ veio para suprir essa lacuna. Já com a pós-graduação Com a pós-graduação. educação superior. E tendo o morador da cidade. Então, eu acho que nós avançamos. E eu, mais uma vez, parabenizo você pela iniciativa, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Sempre que eu posso, eu estou lá. Né? Eu sou um apoiador das suas atividades. Né? Nós vamos estar juntos agora em novembro, pelo Fridan. É verdade. Né? Isso é importante. E você está sempre levantando a bandeira dessa questão da negritude. Uhum. Eu acho que você, como reitor, como intelectual... Diretor-geral. Não, diretor-geral, né? Perdão, diretor-geral lá no IFRJ, e também participando da Academia de Letras de São João de Meriti. Ricardo Rodrigues, Ney então, Santos, isso é importante. todo mundo aí, dona Olga. Isso é importante ser dito. Uhum. Entendeu? Para que você sirva de espelho para os demais. E a gente siga a sua trilha. Perfeito, muito obrigado. Então, agradecer aqui a Joelson, da Educafro, um bate-papo super potente, gostoso, descontraído. E agradecer a você que está com a gente aqui esse tempo todo, ouvindo. Espero que tenha sido uma oportunidade boa de troca. E um abraço. Foi ótimo. Sucesso. Um abraço.